A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo promoveu um ciclo de debates para discutir um assunto que está em pauta no Congresso Nacional, a reforma política. O professor da Unirio, José Paulo Martins Júnior, deu uma das aulas e o tema foi organização partidária. Acompanhe agora, nesta edição do Política na Sala, um resumo com os principais trechos. Satisfação estar aqui, né, uma plateia grande, né, interessada no assunto. Falar sobre política, para mim, é o meu negócio, assim, né. Eu estudo política há muitos anos, estudo partidos políticos, né, leciono partidos políticos, é uma das disciplinas que eu leciono na universidade, é sobre os partidos políticos. E, né, a gente tem visto aí o que a gente poderia chamar de uma crise dos partidos do Brasil, né, então acho que o momento é propício para isso, né. E também me agrada muito chegar aqui, né, eu levo todo semestre meus alunos ou para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ou para a Câmara Municipal, como trabalho de campo, né. Os alunos reclamam que o curso é muito teórico, né, que tem muita teoria, muita sala de aula, então todo semestre eu procuro levar meus alunos para o trabalho de campo. E desde as manifestações de 2013, né, principalmente, quando a própria Alerj foi atacada, né, teve vidros quebrados e tal, cada vez mais tem sido difícil entrar dentro do parlamento. O que na minha cabeça é uma coisa bizarra, surreal, né? O parlamento é a casa do povo, tá certo? É onde a gente tem que entrar e sentir à vontade. E a gente não tem sentido mais à vontade dentro do legislativo lá no Rio de Janeiro. Sempre tem um segurança junto, o cara não quer deixar a gente entrar, a gente não pode circular. E quando eu cheguei aqui, que eu entrei, ninguém perguntou onde eu ia, o que eu ia fazer, não sei o quê, eu me senti bastante acolhido. Afinal, o parlamento é isso, né? Os partidos são organizações, né, centrais para regimes democráticos, tá certo? Até mesmo para regimes não democráticos, né? Os partidos políticos são importantes. Vide aí o nazismo, né, o comunismo stalinista, todos eles passaram por partidos políticos, mas nos regimes democráticos os partidos são centrais, né? E são exatamente nesses países, regimes democráticos, ainda não democráticos, né, que os partidos surgem, né? Lá, século XIX, né, os partidos começam a surgir, a origem dos partidos é dentro dos parlamentos. Os partidos surgem dentro do parlamento na medida em que representantes, né, não do povo ainda, mas representantes da aristocracia, da burguesia, da elite, começam a identificar temas em comuns, temas geográficos, temas, né, de políticas, aí começam a se aproximar e os partidos começam a surgir, né. Isso dentro do parlamento, né. Do lado de fora do parlamento, ainda sem direito de voto, né, trabalhadores também estão se organizando politicamente, e em sindicatos, em outras organizações também começam a se organizar. E na medida que o sufrágio vai sendo estendido, esses grupos de fora do parlamento também começam a se organizar em partidos políticos e começam a obter cadeiras, né, começam a ter também uma representação parlamentar. Então, a própria ideia de partido, a noção de partido, foi uma coisa que demorou para se consolidar no imaginário, né? Então, muito da teoria que se tem ali no século XVII, XVIII, ainda é uma teoria que vê negativamente os partidos políticos, né? Os revolucionários franceses, os pais fundadores norte-americanos, todos eles viam os partidos políticos com uma enorme desconfiança, né? A divisão na política não era uma coisa vista assim de uma forma tranquila, não era aceita de maneira pacífica, né? Havia conflitos, né, sobre isso. Só mesmo quando o sistema político começa a se consolidar, que se permite que a diferença na política possa ser expressada por meio de partidos, e os partidos vão se consolidando como instrumentos importantes, né, da participação política. Essas duas origens que eu me referi, né, as origens interna ao parlamento e origem externa ao parlamento, vão gerar, grosso modo, né, diferentes tipos de organização partidária, que é o nosso tema aqui, né. Os partidos têm origem interna ao parlamento, aqueles partidos que surgem já a partir de lideranças parlamentares, né, eles têm uma organização que é mais frouxa, mais fluida, né? Cada parlamentar individual é o líder, tá certo? É um líder ali dentro daquela organização, muitas vezes em disputa com uma outra liderança do mesmo porte, né, dentro do mesmo partido. Então tendem a ser partidos mais descentralizados, partidos mais, vamos dizer assim, indisciplinados, menos coesos, né? Em geral são partidos conservadores, partidos liberais. Do lado de fora do parlamento, né, os partidos que surgem do lado de fora têm uma cara um pouco diferente, né? Vamos ver o exemplo típico, né, de partido de origem externa é o Partido Trabalhista Inglês, que é um partido baseado no sindicato de trabalhadores, um partido de estruturação indireta, né? Os trabalhadores se filiam ao sindicato, que por sua vez é filiado ao partido político. Em geral, os parlamentares eleitos pelos partidos desse tipo, são parlamentares que são eleitos graças à mobilização partidária dos trabalhadores, não por sua própria capacidade, vamos dizer assim. Então, dependem muito mais do partido. Então, são
partidos políticos mais centralizados, né, que existe um comando, né, existe uma disciplina maior, um partido que tem uma cara um pouco diferente. No grosso modo, você tem esses dois modelos, assim, origem externa e origem interna. Obviamente que tem muitas nuances aí, né, mas são origens interessantes de se discutir. Então, as televisões, né, especialmente comunicação de massa, especialmente a televisão, levou a transformações do partido político também. Então, boa parte dos países ocidentais, as democracias ocidentais consolidadas, né, Estados Unidos, Inglaterra, França, isso também acontece no Brasil. Para que o Brasil é uma história à parte, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Todas elas, os partidos têm passado por uma erosão no seu prestígio. Cada vez menos pessoas se identificam com os partidos políticos, cada vez mais os eleitores são independentes dos partidos. Dividem o voto, né? Votam no partido A para um cargo, no partido B para outro cargo. Tem uma volatilidade, ou seja, vota no A numa eleição, vota no B na outra eleição, vota para o A. Ou seja, não tem mais aquele voto cativo, né? Os partidos precisam correr atrás, sensibilizar o eleitorado para que vote neles, né? Então, existe essa transformação importante, né, na identificação partidária, os eleitores não se identificam mais. Outra transformação importante que aconteceu também a gente poderia identificar aí queda do Muro de Berlim, tá certo? Imagine vocês, lá nos anos 30, né, você tinha o fascismo, tinha o comunismo, tinha o capitalismo, o catolicismo, tinha uma série de ismos aí que mobilizavam corações e mentes, tá certo? Então, isso gerava uma tensão muito grande, né? Ao longo do tempo, todas essas correntes foram perdendo força, certo? O fascismo foi derrotado na guerra, o comunismo também foi derrotado, né, economicamente, mas também foi derrotado. A Igreja Católica perdeu grande parte de sua influência. E há, vamos dizer assim, o triunfo, né, do capitalismo, do liberalismo, né? Então, todos os partidos políticos são mais ou menos no mesmo campo hoje em dia, né? Então, as diferenças ideológicas diminuíram bastante também. Antes havia uma polarização muito maior, hoje em dia essa polarização é muito menor. Os partidos de esquerda que chegaram ao poder, o Partido Trabalhista Inglês, que volta ao poder nos anos 90 com o Blair, o Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil com o Lula, partidos que fizeram um movimento em direção ao centro, né, abandonaram a esquerda e fizeram um movimento em direção ao centro. Muitos entendem, né, que existe uma distribuição meio normal dos eleitores no aspecto ideológico, existe uma concentração de eleitores no centro do espectro político. Então, é ali onde se ganha as eleições, né? Os partidos têm que ocupar o centro para vencer as eleições. O PSDB fez isso na aliança com o PFL, em 94, e o PT demorou algumas eleições, mas aprendeu também que era importante fazer essa aliança ampla, né, para conquistar a vitória. Então, houve uma mudança. A ideologia, obviamente, que ainda tem alguma importância, mas ela já perdeu a sua centralidade que teve algumas décadas atrás, né? Cada vez mais os partidos políticos dependem do Estado, né? Vejam o caso brasileiro agora, que o fundo partidário se triplicou, né? Está batendo quase R$1 bilhão, né? Todos os partidos ali se aliaram, né, na obtenção desses recursos do fundo partidário. Então, ali todo mundo é aliado nesse aspecto, né, de retirar recursos do Estado. Os partidos dependem muito de ocupar postos governamentais, né? Ocupar a presidência da República, por exemplo, né? Os partidos que passaram pela presidência da República no Brasil são partidos que têm máquinas, organizações extensíssimas, né? O PT, para vocês terem uma ideia, tem ou diretório ou comissões provisórias em mais de 95% dos municípios no Brasil. O PMDB tem diretórios ou comissões provisórias em 95% dos municípios brasileiros. O PSDB, quase 90%. Então, são organizações extremamente extensas, e não é à toa, são esses partidos que tiveram na presidência da República, né, ou como protagonistas, como PT e PSDB, e PMDB também, afinal, com o Sarney, né, mas que está sempre compondo governos, né. Então, são máquinas muito extensas, né. O PSDB, por exemplo, está fora do governo federal, mas tem o governo estadual de São Paulo, tem o governo estadual do Paraná, tem governos, né, que pode obter recursos, né, prestígio, recurso, formular políticas, né. Então, cada vez mais os partidos dependem do Estado, tá certo? E menos do eleitorado. Então, a gente tem um sistema partidário que é extremamente recente, né? Então, se a gente considerar o último partido importante, aí, o PSDB, é de 88, ou seja, assim, uma geração, né? Então, como consolidar um sistema partidário no momento em que no mundo os partidos estão perdendo importância frente ao eleitorado? É uma coisa complicada de acontecer, né? Então, assim, nunca houve, né, entre os eleitores brasileiros uma grande identificação com esses partidos que nós temos aí.
Então, o máximo que a gente pôde observar aí são índices de identificação com o PT, por exemplo, que foi o recordista até hoje na história, em torno de 20%, quando muito, 25%. Assim, quando muito, 25%. Então, outros partidos, como o PMDB, já chegou a ter 15%, 18%, mas caiu para 10%, PSDB menos de 10%, 5%, 6%. Então, tem... e as últimas pesquisas, a última pesquisa da Datafolha mostra que a grande maioria, mais de 70% dos brasileiros, não tem identificação com nenhum partido, né? Então, agora, a despeito disso, né, a própria literatura sobre na ciência política brasileira, vários autores vão apontar que os partidos não têm importância, né? Tal do presidencialismo de coalizão, né? O presidente, né, o chefe do executivo precisa ter uma maioria parlamentar, né? Precisa construir, forjar essa maioria, né? E quanto mais partidos você tem ali, mais difícil é a construção dessa coalizão, mais cara fica essa coalizão, né? Não é à toa que o governo atualmente tem 39 ministérios, né? Porque o próprio partido do governo PT é um partido heterogêneo internamente, tem várias tendências, né? Grupos ali que precisam ser contemplados. Você tem uma série de partidos que são da base aliada, né? Que também querem um espaço. Então, o presidente precisa construir isso. Quanto mais partidos tem, mais difícil é essa construção, né? Mais partidos precisam ser puxados, né? Então, talvez fosse interessante um outro aspecto de reforma política que pode ser discutido, já foi, inclusive, até aprovado pelo Congresso Nacional, é a cláusula de barreira, né? E aí a gente entra com outro ator político aí, que a gente não pode esquecer nessa questão de reforma política toda, que é o judiciário, né? A cláusula de barreira foi aprovada pelo Legislativo e foi barrada. A cláusula de barreira foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou essa matéria inconstitucional, né? Então, já os próprios políticos se mexeram numa tentativa de diminuir um pouco o número de legendas, mas essa tentativa, do jeito que foi aprovada pelo Legislativo, foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal. A gente vive um momento delicado para os partidos políticos, tá certo? Cada vez menos cidadãos votam pensando nos partidos. Na verdade, eu diria até que há uma crescente aversão, né, aos partidos políticos. Obviamente, cabe à sociedade também desempenhar seu papel, né? Mesmo aqueles cidadãos que não são ligados a partidos políticos, né? A sociedade mesmo deu uma contribuição muito interessante, tem dado algumas contribuições tímidas ainda, mas já deu contribuições interessantes com relação a essa questão, como a lei, se não estou ligado, a 9840, a lei contra a corrupção eleitoral, que é de 97, depois a lei da ficha limpa, a lei de iniciativas populares, que são importantes, existem temas que os políticos não querem mexer, tá certo? Então, o que é importante é que a sociedade se organize, né? Suas entidades possam se organizar para propor mudanças, mas os principais atores para promover essas mudanças são os próprios políticos, os próprios partidos, né? Eles que têm que se mobilizar, né? Se articular para promover essas reformas. Eu não acho que a reforma política seja a solução para todos os nossos problemas, certo? Eu não acho que uma mudança na lei... E com relação a isso, eu penso para todos os aspectos aí, né? Eu não acho que reduzir a maioridade penal vai resolver alguma coisa com relação à criminalidade, certo? Não acho. Não acho pena de morte, alguém vai deixar de cometer um crime que tem pena de morte. Eu acho que endurecer a lei não é uma coisa que resolve, né? Então, mudar a lei não vai resolver nossos problemas de representação política. Termina aqui o Política na Sala, programa especial da Câmara Municipal e da Escola do Parlamento sobre reforma política, que trouxe os principais trechos das palestras promovidas no ciclo de debates. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.